Um lugar onde se esvai toda a sabedoria, por David Wilkerson. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva suas ondas sob aos céus, descem ao abismo e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Salmo 107, versículo 23 ao 27. Neste salmo, o lugar onde se esvai toda a sabedoria é o convés do navio, em um mar revolto pela tempestade. Ondas gigantescas carregam o navio à altura do céu e, a seguir, o levam às profundidades. Rajadas violentas de vento viram a nave de um lado para o outro, de modo que nenhum dos marinheiros consegue se equilibrar. Eles cambaleiam no convés como bêbados. As velas no barco se rasgam e ficam em pedaços, e poderosas ondas, uma após a outra, explodem sobre o deck. Os marinheiros lutam para se agarrar a algo. Parece que para eles tudo acabou e ficam totalmente desesperados. Ficam impotentes, vulneráveis ao poder dos elementos, incapazes de parar a tempestade, sem força para se salvarem a si próprio. Estes marinheiros chegaram a um lugar onde se esvai toda a sabedoria. Trata-se de uma condição que aflige todo cristão uma vez ou outra. Esta frase quer dizer simplesmente tendo perdido ou esgotado toda a possibilidade de arranjar uma solução. Em resumo, é o fim de toda habilidade, de todas as fontes humanas de recursos. Não há saída, não há ajuda, não há livramento, a não ser do próprio Deus. Talvez você já tenha chegado ao lugar onde se esvai toda a sabedoria. Igual aos marinheiros do navio, você estava simplesmente cuidando dos seus negócios, caminhando em seu andar com Jesus. Aí um dia, sem mais nem menos, você foi atingido por uma tempestade e ondas de problemas de todos os lados caíram estrondosamente sobre você. Os problemas da vida raramente chegam um de cada vez. São como as ondas da tempestade, uma após a outra, rápidas e violentas, e ficam cada vez mais altas. É como se o sol se houvesse posto, o ar se tornasse frio e gelado, e os ventos de problemas houvessem começado a soprar, como os marinheiros do Salmo 107. A sua alma se derrete em angústia. A palavra derrete em hebraico aqui significa desfalecer de medo. Devo registrar, o próprio Deus começou essa tempestade, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso. Foi ele que trouxe os marinheiros a este lugar. É ele que faz os ventos se levantarem, provoca as ondas e sacode o navio. Tudo é obra dele. No entanto, isso pode ser um grande encorajamento à nossa fé cada vez que os problemas nos afligem por todos os lados. Temos conhecimento de que todos os problemas e as dificuldades da vida foram ordenados por Deus para aqueles que andam em justiça. Eles não são causados pelo diabo ou por algum pecado em particular. Ao invés disso, o Senhor nos trouxe ao lugar onde se esvai toda a sabedoria, e Ele tem um propósito nisso tudo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se as coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozije e alegrais. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Deus não se surpreende com sua experiência penosa. Na verdade, isso acontece porque Ele deseja produzir algo em seu coração para revelar a sua glória em você. Contudo, você pode sentir que esta é definitivamente a pior tempestade da sua vida. A sua provação pode ser uma luta financeira, problemas no negócios, calúnias, questões familiares ou uma tragédia pessoal. Você vai deitar à noite com uma inquietação interior e como uma nuvem parando por cima da sua cabeça. Quando você desperta, aquela dor vaga ainda continua e ela continua pairando até que um dia você acorda clamando: Deus, o quanto eu vou aguentar tudo isso? Até quando o Senhor vai permitir que eu passe por isso? Quando tudo isso vai acabar?
Quando foi que parou a tempestade para os marinheiros no Salmo 107? Quando foi que Deus os trouxe para o desejado porto seguro? Segundo o salmista, duas coisas ocorreram. Primeiro, os marinheiros chegaram ao seu lugar onde se esvai toda a sabedoria, tendo destino de toda a esperança ou auxílio humano. Segundo, eles invocaram o Senhor no meio dos problemas, buscando unicamente a sua ajuda. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra de todas as suas angústias. Faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas. Então se alegraram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Salmo 107, versículo 28 ao 30. Se você é um verdadeiro filho de Deus, se você está determinado a permitir que Ele molde a imagem e semelhança do seu filho, então as suas batalhas não vai acabar enquanto você não desistir de tentar resolver tudo e se lançar por inteiro aos cuidados de Deus. Enquanto eles não concluir os seus eternos propósitos em você, os seus problemas só vão ficar cada vez mais violentos. Agora mesmo você pode estar mantendo a sua tempestade em fúria e os seus problemas se acumulando. Você pode estar perdendo a calmaria que Deus deseja trazer para você. Como isso acontece? Isso acontece quando você continua a questionar ao Senhor no meio da crise, quando você continua a murmurar e a se queixar, quando telefona a um amigo que você acha ter a resposta para você, quando a busca conselheira, psicológicas, advogados, especialista, quando você vai a uma livraria cristã e adquire pilhas de livros e fitas de autoajuda, quando você fica procurando aquele segredo, aquele plano para livrar-lhes de todos os problemas. Amado, isso só prolonga o seu sofrimento. Pode soar simples, mas desde o início Deus está buscando em nós fé e confiança como as de uma criança. E ao nos recusarmos a suplicar, Deus, eu estou aqui em apuros e o Senhor é a única saída que eu tenho. Apenas mantemos a tempestade em fúria e as ondas vão se acumulando. Deus continua nos levando ao ponto onde todos saber se esvai até aprendermos a confiar inteiramente nele, não importa o quão sem esperança estejamos. Vimos aí acontecer com os filhos de Israel toda hora no deserto. Vez após outra, Deus os levou onde o saber se esvai, para prová-los, para ver se confiavam nele. Mas em todas as vezes, eles se recusaram. Primeiro, o Senhor os levou a um lugar chamado Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, e os havia prendido, o mar pela frente, montanhas em ambos os lados e a Faraó atrás. Deus havia realmente os guiado a um lugar de desesperança humana, a um lugar onde toda sabedoria se esvai. Houvesse os israelitas simplesmente criado em uma promessa que Deus lhe havia feito, se estariam livres de todas as preocupações e temores, Deus lhes haveria dito: o Senhor vosso Deus vos levou. Senhor vosso Deus foi adiante de vós em vossa jornada, para vos achar lugar onde vós deveríeis acampar e para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31 ao 33. Deus estava dizendo em outras palavras: eu irei com vocês. Eu lhes carregarei como um homem carrega o seu filho. Eu caminharei à frente de vocês e lhes encontrarei no lugar onde possam colocar as suas tendas. Em qualquer lugar onde a nuvem que eu lhe providenciei estacionar, é aí que deverão parar. Sucedeu que a nuvem parar em Migdol e o mar, um lugar para se perder o juízo, onde todo saber se esvai. Não havia como Israel poderia arranjar um jeito de atravessar o Mar Vermelho. E agora o exército de Faraó se aproxima rapidamente. Você está agora com as mesmas dificuldades, com a mesma tormenta se formando? Pergunto, como foi que você chegou aí? Você acha que o diabo colocou você nessa situação? A minha resposta a você é: os passos dos homens bons são confirmados pelo Senhor. Salmo 37, 23. Não importa quão grande seja a tempestade que você esteja enfrentando, não importa o quantas coisas pareçam
pareçam negras. Deus colocou você neste lugar onde todo o saber se esvai. Entenda, por favor, Deus jamais é pego de surpresa. Ele não precisa reavaliar o seu direcionamento divino toda vez que as dificuldades vêm sobre nós. Ele não joga moedas cósmicas para o ar para determinar sobre nós a nossa situação a nosso respeito. Não, muito antes de Israel deixar o Egito e chegar a Migdol, o plano de Deus para ele já estava determinado. Ele já havia ordenado aos ventos soprar uma determinada hora para formar muro no Mar Vermelho. Ele já sabia o tempo todo exatamente o que queria fazer. Igualmente hoje, Deus tem um plano para lhe tirar desta tempestade. Em verdade, Ele arquitetou este plano muito antes sequer dos seus problemas haverem começado. Contudo, Ele vai refreá-lo até o último momento, aguardando que você confie nele. Ele deseja ver se você colocará a sua vida em suas mãos e dirá: vivo ou morto, eu confiarei no Senhor. Israel não passou no teste, eles ficaram com medo e desfaleceram, onde todo saber se esvai. No entanto, Deus ainda fez por eles o que havia planejado o tempo todo. Ele livrou Israel com um milagre poderoso, mas o resultado foi que o povo cantou o seu cântico de fé do lado errado do mar. Houvessem eles simplesmente crido na promessa de Deus. Eu irei adiante de vocês, eu os carregarei como um homem carrega o seu filho, e eles teriam passado no teste. Se você entra em pânico, onde toda a sabedoria se esvai como Israel faz e fez, desfalecendo, acusando Deus de não se interessar, ele mesmo assim vai agir no último instante e vai te salvar. Mas mais tarde ele vai levá-lo a uma outra experiência onde todo o saber se esvai novamente, porque você não atravessou a última prova deles confiando em você. Você precisa passar no teste. Na realidade, tendo passado só 3 dias após o seu livramento no Mar Vermelho, Israel estava de volta no meio da outra grande crise. O povo estava com calor, exausto, derrotado pela sede. As sentinelas avançadas agora voltavam gritando: a água mais adiante em Mara, mas não podemos bebê-la porque ela é muito amarga. As escrituras deixam muito claro: não foi o diabo que levou Israel a este lugar de provação, foi a nuvem que os levou lá. Mais uma vez o povo se encontrava onde toda a sabedoria se esvai. E que clamor se elevou do acampamento, que acusações terríveis contra Moisés e contra Deus. Você nos trouxe aqui para morrer. Será que Deus sabia que essas águas em Mara não eram amargas? Claro que Deus sabia, mas ele tinha um plano. Havia uma certa árvore viva junto desta fonte amarga e ele iria usá-la para purificar as águas para Israel. Eu imagino quantos anos antes Deus havia plantado aquela árvore naquele lugar. E quantas vezes o sol quente havia açoitado aquela árvore para murchá-la. Quantas lagartas haviam tentado matá-la? Quantos trauseantes haviam tentado cortá-la? Digo uma coisa: ninguém poderia tê-la tocado, porque Deus tinha um plano para ela. Ele disse: um dia os meus filhos virão aqui, e estas águas precisarão ser purificadas. Tenho um plano para salvá-los, e isto vai envolver esta árvore. Naturalmente, esta árvore no deserto representa a cruz. E, amado, Deus já plantou uma árvore de livramento para você. Ele sabe exatamente o que fazer a respeito do seu problema e a hora exata de fazê-lo. Tudo o que ele deseja de você é uma confiança silenciosa. Ele quer que você diga: o meu Deus está comigo. Ele sabe como me tirar deste problema. Onde se esvai a sabedoria é um lugar de sofrimento, dor e insegurança. Vemos isto ilustrado na experiência que Israel teve em Refidim.
Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. O povo murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito, para que nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei com este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Deus havia guiado Israel ao lugar mais árido de todo o deserto. Era um lugar de provação, sem córregos, sem poços, sem nenhuma gota d'água. Mais desconcertante que tudo, Israel havia sido guiado para lá segundo o mandamento do Senhor. O próprio Deus havia permitido que o seu povo tivesse sede. Tendo aí o povo sede de água, os bebês choravam, as crianças gritavam, os avós sofriam com a garganta seca. Os pais olhavam para suas famílias e pensavam: em poucos dias morreremos todos de sede. Então eles se dirigiram a Moisés com raiva, gritando: dê-nos água para beber. Eles ainda estavam dependendo do homem na carne. Quero deter-me aqui para destacar algo. Primeiro, Deus levou Israel para Migdol, junto ao mar, para testá-lo, e eles falharam em não confiar nele lá. A seguir, ele os levou a Mara, onde tinham outro plano para livramento, e eles falharam no teste outra vez. Agora ele os traz a Refidim para mais um teste. Você está enxergando o padrão? Se você não aprende a confiar no Senhor com uma fé simples, semelhante à de uma criança, ao ser provado, Ele vai lhe trazer para mais uma situação de prova. Você irá de um teste para o outro. Israel estava exatamente neste tipo de lugar outra vez. Estavam com calor sedento, com raiva, mas Deus já tinha um plano. Ele não iria deixá-los morrer. De antemão, ele havia escolhido que eles subissem ao Monte Horebe, até um reservatório de água que ele havia preparado muito antes. E esta fonte não iria durar só por um dia, uma semana ou um mês, mas 38 anos. Porém, Deus aguardava por uma resposta de fé da parte de Israel. Ele estava dizendo: eu os tenho levado através de todas essas coisas, mas vocês têm se recusado a aprender a confiar em mim. Vocês vão confiar em mim agora ou não? Quantos outros problemas mais terei eu de permitir em suas vidas para que vocês aprendam a confiar em mim? Muitos cristãos estão sendo testados e provados agora mesmo, através do desemprego. Enviaram currículo para todos os lados, mas a semana passa e nada acontece. Gastaram todas as suas economias e agora estão cercados por cobradores. A situação não mostra nenhuma esperança. Inclui-se na dor, no sofrimento. Nunca é algo fácil. Outros estão trabalhando, porém, em subempregos. Não ganham o suficiente para chegar até o fim do mês. Muitos trabalhadores jovens têm tido de voltar a morar com seus pais. E milhares de mães solteiras estão tocando a vida com um salário mínimo. Inúmeros proprietários de empresas estão mal sobrevivendo. Muitos não conseguem dormir à noite porque o mundo dos negócios está tão louco. Com impostos altíssimos, restrições que se acumulam, lucros instáveis. A concorrência está crescendo e eles já esgotaram todas as suas ideias e alternativas. Agora perdem o sono em preocupação quanto ao que irão fazer. Essas pessoas que sofrem de ansiedade vêm à igreja e levantam as mãos em louvor ao Senhor. Com grandes sorrisos, abraçam-se umas às outras. No entanto, estão atravessando terríveis dores e insegurança. Estão em dificuldades inteiramente onde se esvai toda a sabedoria. Pergunto, como filhos de Deus, será que não temos opção além do medo, noite em claro, dias inteiros de questionamento a Deus, vida sobre agitação total? Pense em Israel. Os seus queixumes e resmungos seriam a única resposta possível? Seria essa a reação deles a algo simplesmente humano devido ao zelo por suas famílias? Respondo a isso através de outra pergunta. Deus não soube sempre o que iria fazer em cada um desses casos? Ele não deve ter sempre um plano? Pense nisso.
Deus já não havia planejado fazer com que os ventos abrissem o Mar Vermelho? Não havia ele já preservado uma árvore em Mara que haveria de curar as águas? Não havia ele já escolhido uma rocha no Monte Horebe, a partir da qual ele haveria de prover água para Israel durante décadas? O nosso amoroso Pai Celestial jamais guiaria o seu povo a um deserto árido só para deixá-los para morrer de sede, especialmente quando ele possui um reservatório armazenado em uma rocha nas proximidades. Deus sempre teve um plano para o seu povo e ele tem um plano agora mesmo para você, para tirá-lo do problema, de todos os seus problemas nesse exato momento. E não existe problema que você tenha que Deus não possa desembaraçar. Quero lhe mostrar porque Deus tinha de levar Israel até a beira do desastre, antes de ele milagrosamente resolver-lhe o problema. Deus levou Israel até onde o saber se esvai, para tentar induzir a fé através do milagroso, e isto não funcionou. Quero lhe falar quanto às limitações do milagroso. Muitos cristãos viajam milhares de quilômetros todo ano para testemunhar atos sobrenaturais, milagres, manifestações, sinais, maravilhas. Porém, ironicamente, essas pessoas viciadas na busca de sinais nunca desenvolveram uma fé duradoura, porque os milagres raramente produzem isto. Em vez disso, elas cada vez mais precisam de um milagre maior e mais espetacular que o outro. Ninguém jamais havia visto tantos atos sobrenaturais quanto Israel. Deus lhe concedeu um milagre após outro. Contudo, cada ato deixou o povo tão sem fé e descrente quando estava no começo. Você acha que as 10 pragas do Egito deveriam ter produzido fé nos israelitas? Quando o Egito estava sendo afligido com as moscas, nenhuma delas podia ser encontrada no acampamento de Israel. Quando o Egito estava sob total escuridão, não havia escuridão em Israel. Mesmo assim, nenhuma destas pragas milagrosas produziu nenhum tipo de fé em Israel. Mesmo quando Deus abriu o Mar Vermelho, a fé de Israel durou só 3 dias. As Escrituras dizem: não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Salmo 106, versículo 7. O salmista aqui diz: eles chegaram a duvidar de Deus até mesmo no Mar Vermelho, o local onde ele realizou o seu maior milagre. Os anciãos que observaram Moisés bater na rocha em Mara viram a água fluindo. Em verdade, todo Israel bebeu até se encher. E mesmo assim, esse milagre não produziu nenhuma fé. Aí Deus enviou hordas de codornas para Israel. Centenas de milhares de pássaros caíram do céu no meio do acampamento e o povo cozinhou tudo por alimento. Mas mesmo assim, eles não tinham fé. Na manhã seguinte, quando Israel saiu das tendas, o chão estava coberto de maná, enviado milagrosamente do céu. Contudo, nem isso produziu fé em Israel. Pelo contrário, depois de todos esses milagres gloriosos, os filhos de Deus torciam as mãos, desesperados, bramando: está o Senhor no meio de nós ou não? Em outras palavras, será que Deus está mesmo conosco? Como pode Ele estar nos guiando se temos tantos problemas, tantas dificuldades? Israel havia recebido 40 anos de alimento milagroso, água milagrosa, uma nuvem milagrosa durante o dia, coluna de fogo milagrosa durante a noite, proteção milagrosa, roupa milagrosa que nunca se gastaram. Moisés lhes disse: estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa alguma lhe faltou. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Contudo, eles ainda duvidaram dele. Na realidade, todos, com exceção de 2 que haviam testemunhado este milagre, morreram no deserto em total incredulidade.
Somos tão iguais a Israel. Queremos que Deus nos fale numa palavra, conceda um livramento milagroso, cuide rapidamente de nossas necessidades, remova todas as nossas dores e sofrimentos. Em verdade, você pode estar dizendo agora mesmo: se Deus me tirasse dessa enrascada, se Ele me concedesse esse milagre específico, eu nunca mais duvidaria dele de novo. No entanto, o que dizer quando há todos os milagres que Ele já realizou para você antes? Ele não produziram em você nenhuma fé para lhe auxiliar nesta atual dificuldade? Há pouco, 2 preciosos homens de Deus pertencentes à tribo Zulu da África visitaram a igreja de Times Square. Um incrível reavivamento estava ocorrendo entre os 8 milhões de Zulus atualmente, e Deus está realizando coisas milagrosas entre eles. Por exemplo, foram documentados mais de 10 casos de mortos sendo ressuscitados. Porém, não era sobre isso que estes 2 homens queriam falar. Ao invés disso, o que mais lhe impressionou quanto ao reavivamento são os Zulus vitoriosos, aqueles que se decidem por Cristo, queimando livros de feitiçaria e testemunhando ousadamente, mesmo estando sendo testados e provados de um mundo cruel. Essas pessoas já foram malignas com o espírito de homicídio e agora estão sendo transformadas na imagem de Jesus. Eu creio que a maior sinal ou maravilha para o mundo nestes últimos dias não é uma pessoa que se levanta dos mortos. Não. O que realmente produz um impacto na mente e no espírito dos incrédulos é o cristão que suporta todas as lutas, tempestades, dores e sofrimentos com uma fé cheia de confiança. Um crente desse tipo se levanta dos seus problemas mais robusto em caráter, mais forte em sua fé, mais forte em Cristo. Recentemente li a respeito de uma nublada cidadezinha de 4.000 pessoas na Hungria, com uma alarmante incêndio de suicídio. A manchete do jornal dizia: suicídio à espreita em um vilarejo isolado. Os moradores lá têm cometido suicídio através de todas as maneiras inimagináveis. Um homem se lançou em um poço abandonado, um outro se enforcou. Alguns usaram sobredose de drogas. Outros cortaram os pulsos, tomaram pesticidas, pularam na frente de trens. Famílias inteiras tiraram as suas vidas, desde os adolescentes até os avós. A cidade é Azatalon, 160 quilômetros ao sul de Budapeste, e se trata de um local desolado e solitário. Um médico chamado Ló dirige uma clínica psiquiatra lá. Ele disse ao repórter: algumas pessoas chamam a estrada que vem para cá do caminho estreito para o lugar amaldiçoado. Está incutindo no povo que Deus não gosta muito da gente. Amado, eis que o poder destrutivo da incredulidade. Não há mais desespero do que não acreditar em Deus. Não há maior desespero do que acreditar que Deus é assim com você. Se foi o maior problema de Israel e muito frequentemente é o nosso também, possuímos uma sensação silenciosa de que todos os nossos sofrimentos e problemas são um resultado do desagrado de Deus em relação a nós. E muitas vezes não. E ao se encontrar onde toda a sabedoria se esvai, uma coisa ou outra irá lhe acontecer. Todo cristão que emerge de onde todo saber se esvai, ou confia no homem, ou então confia inteiramente em Deus, isto é, ou é amaldiçoado ou é abençoado. Como você irá responder quando chegar o seu problema? Jeremias escreve: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará no lugar seco do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa-se de dar fruto. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8. A primeira pessoa que Jeremias refere aqui não espera que Deus se mova.
Ela cuida das coisas à sua maneira, fazendo seus próprios planos, buscando as pessoas que acha possuir influência, pegando atalhos, está sempre fazendo esquemas, planos e manipulações. Sua filosofia é: o que conta não é o que se conhece, mas quem se conhece, e fica eternamente procurando aquele quem especial para resolver os seus problemas. As escrituras dizem que se instala uma sequidão espiritual na vida dessas pessoas. Será como o arbusto solitário no deserto. Esta pessoa mal aparenta estar viva, está sem frutos, sem fonte de vida, está sempre à beira da morte. Não virá quando vier o bem. Ela jamais participará da alegria de ser liberta pela mão de Deus. E tudo aquilo que ela acredita ser bom se transforma em infelicidade. Está só existindo apenas em lugares secos, vai se murchando, suando, sempre frenética. Mas atente para aquele que confia no Senhor nas suas dificuldades, onde o saber se esvai. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Este cristão está plantado, possui raízes, estabilidade, um reservatório de água viva, está sempre se estendendo, é frutífero e verde com vida de frescor. A Bíblia diz: e no ano da sequidão não se perturbará. Quando as coisas se tornam quentes e preocupantes, ele não tem medo. Esta pessoa diz: Jesus, eu deixo de procurar qualquer pessoa para me tirar do sofrimento. Eu busco ao Senhor apenas. O Senhor é o único que me guarda. É a minha única esperança. Eu lhe busco para tirar desta situação. Ó Senhor, deseja esse tipo de fé para mim. O Senhor deseja esse tipo de fé em nós, nos assuntos de todos os dias. Você pode alegar: mas irmão Dave, eu continuo desempregado, continuo com problemas. Mesmo assim, tenho de crer na palavra de Deus. Confia em mim e você será abençoado. Você pode responder: mas não sei o que fazer. A tempestade continua violenta. Parece não haver esperança, não vejo nenhum sinal de ajuda ou de livramento. A todas estas coisas Deus ainda diz: confia em mim, meu filho, e você será abençoado. Não importa se o seu sofrimento reside em sua família, em seus negócios ou em colocar alimento na sua mesa. Se você colocar a sua confiança total em sua palavra, em sua fidelidade, Deus promete lhe abençoar e Ele não pode mentir. Quando o calor chegar, você nem se preocupará. Ao chegar o vento, você se manterá forte, porque terá aprendido a confiar nele, a despeito de quaisquer circunstâncias amedrontadoras. Você será uma árvore verdejante, carregada e abundante, cheia de fruto de confiança, e todos em sua volta receberão a esperança, o encorajamento ao contemplarem a sua confiança silenciosa no eterno. Deus, ajude-nos a entregar as nossas vontades, os nossos planejamentos ao chegarmos neste lugar onde toda a sabedoria se esvai, que ele possa se tornar em um lugar de renovação da nossa fé, da nossa confiança em nosso amoroso Pai. Amém?